Graça e paz, meu amigo, minha amiga, que está nesse devocional hoje aqui. Depois de um tempo sumido, devido a algumas atividades pastorais, eu estou aqui de volta numa semana que está borbulhando muitas reflexões e Deus tem falado muito ao meu coração no início desse 2025. E hoje eu quero te propor, então, o início de uma jornada e de uma caminhada de reflexões num texto lá de Hebreus, capítulo 12, versos 1 até o verso 4. Nós faremos hoje um vídeo introdutório dessa reflexão que Deus tem me trazido. Posteriormente a gente vai continuar ainda nesse texto aqui, dando uma fuçada, procurando e observando algumas coisas que Deus possa estar nos instruindo sobre a vida e sobre a santidade. Esse é o tema, talvez, né? Uma vida de santificação. Então eu quero ler o texto com você. Se você está aí na sua casa, dá uma pausa. Se a Bíblia não está perto, vai lá, busca. Volta já para você ir anotando e acompanhar de fato essa leitura. Se você não está podendo com a sua Bíblia, você está ouvindo isso em algum lugar, em algum movimento, preste bastante atenção. Tenho certeza que é importante essa reflexão para você. O texto diz o seguinte, Hebreus 12, capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E até o verso 13, o autor de Hebreus continua falando sobre esse grande tema que é a vida com Deus e a luta contra os nossos pecados. Por que eu tenho pensado sobre isso? Eu tenho refletido de que talvez a ênfase ou a má compreensão da graça, ou uma ênfase numa graça barata, tenha nos levado a ter parado, né, de lutar contra os nossos pecados. Isso mesmo. O texto e a palavra é muito clara, dizendo que nós devemos lutar contra tudo que nos atrapalha, tirar da nossa vida tudo que nos atrapalha e lutar contra os nossos pecados. Porém, entender a graça de uma maneira onde eu simplesmente aceito que Cristo fez por mim e que não existe nada que eu faça, isso tudo é verdade, para que eu mereça a salvação, de que Ele levou e Ele é o perfeito sacrifício pelos meus pecados, pode ter nos levado a uma compreensão equivocada, ou pelo menos um reducionismo da beleza da vida cristã e do entendimento da salvação. Salvos por Cristo, nós somos convocados, convidados a lutar contra os nossos pecados. E esses 4 versos, ou talvez esses 13 versos dessa carta aos Hebreus, eles tratam muito sobre isso. E hoje eu queria já começar nesse primeiro devocional de uma sequência que eu quero refletir com vocês nesses versos, já com algo bem simples, para que você pense agora que está ouvindo e vendo esse vídeo. Você tem lutado contra os seus pecados? Ou você se acomodou dizendo, é assim mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu vacilo, e agora eu entendi também que se eu confessar, se eu aceitar que eu sou pecador, tá tudo resolvido, então é melhor nem tentar, é melhor eu nem tentar armar contra mim e contra o meu ímpeto em pecar. Será que você caiu nessa? Será que hoje, enquanto você está ouvindo esse vídeo, você talvez não tenha nenhuma luta que você está travando? Talvez você está entendendo luta como, eu estou passando por isso, alguém do meu serviço está me provocando. Não, eu não estou falando dessa luta. Eu estou falando sobre você ter declarado luta contra você. Contra a sua vontade de pecar, contra a mentira, contra a pornografia, contra pensamentos maus, contra ostentações, contra ambições, coisas que te levam distante da vontade de Deus para sua vida. Essa é a primeira reflexão dessa sequência aí de reflexões em Hebreus capítulo 12. Então, hoje eu quero te propor só essa reflexão aí. Contra que pecados você tem lutado? Se você não tem essa clareza, talvez seja importante que você pare aí onde você estiver, desligue esse telefone e ore a Deus, pedindo para que sonde o teu coração e traga clareza e que você volte a desejar, ganhar, lutar contra os seus pecados e pela obra de Cristo, liberto da escravidão, conseguir vencer em muitos deles. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine e que você tenha um coração
desejoso de caminhar em santidade com o nosso Deus.